Olá, essa aulinha aqui é para você que vai fazer a prova dos tribunais esse ano, tá? TRT, TRE, TJ. Nós vamos falar de temas aqui em alguns blocos relacionados aí à banca Carlos Chagas ou ao perfil que ela desenvolve nas provas. Primeiro, quando a gente vai falar de texto dissertativo, né, que a gente está apostando que vai cair dissertativo no edital, a gente precisa pensar em como encontrar, porque a banca já vai colocar no texto motivador ali um problema. Então a banca sempre traz uma problemática, não só a Fundação Carlos Chagas, tá? Sempre que o texto é dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, a banca vai trazer uma problemática que o candidato precisa identificar. Então, aprender a identificar essa problemática na proposta é fundamental para que você acerte, né, a formulação do tema e você discuta os pontos específicos que a banca espera que você discuta, certo? Então, a gente vai aprender aqui a encontrar essa problemática e eu vou dar um direcionamento de resolução aqui para que vocês caminhem por essa trilha e digam ali o que a banca quer que vocês digam, fechou? Então, vem comigo que a gente vai falar aqui de um tema específico que cai muito pela Fundação Carlos Chagas. Eu peguei uma proposta da ACES Gran Rio, bem recente, que traz um tema que a Carlos Chagas aborda muito, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, quero que vocês observem essa proposta. Antes, inclusive, de falar dessa proposta, deixa eu contar aqui para vocês uma história, para ficar claro o que significa um problema, tá? Eu me lembro que um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com textos, com correção, quando eu fazia o curso de letras ainda, uma cliente me procurou, ela foi indicada por um outro cliente meu, e ela disse assim: Priscila, eu soube que você trabalha revisando projetos científicos e eu estou fazendo um projeto de pós-graduação que, na verdade, é um projeto de vida. Eu vou construir um spa. E quero colocar isso como um projeto porque eu estou terminando lá minha pós-graduação em arquitetura, né? Numa especificidade que eu não lembro lá, mas eu lembro que a área era arquitetura. Aí ela disse assim: beleza, eu quero fazer um spa. Falei lá para a orientadora, né? E a orientadora disse assim: olha, fulaninha, né? Só não vou falar aqui o nome dela. Você precisa de um problema para fazer o seu projeto. E ela chegou para mim e disse assim: Pri, ó, de boa, eu não tenho problema nenhum. Eu sou arquiteta, o meu marido é engenheiro, eu tenho terreno, vai ser lá em Aldeia, lá em Pernambuco, né? Vai ser lá em Aldeia. Eu tenho dinheiro para fazer a obra, eu sou formada em arquitetura, estou fazendo especialização, qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho problema nenhum. E a professora quer que eu arrume um problema. Olha só que interessante. Então, foi muito engraçado, assim, ela ter me falado dessa forma, né, tão verdadeira, sobre o que significa aí para ela esse problema, né? Para ela não haveria problema nenhum. Então, o que constitui esse problema que a professora, a orientadora, estava pedindo para ela formular? Olhem só. Isso é uma estrutura mental padrão, né, que a gente chama de estrutura de argumentação. É a lógica da argumentação. Se ela quer fazer um spa, né, vamos colocar assim, a minha cliente quer fazer um spa, é porque existe uma necessidade ali que ela quer suprir com o spa. Ou seja, existe um problema que o spa vai resolver. Então, qual é esse problema? Aí a gente pensa, ó, a vida cotidiana traz pra gente muito estresse, a gente não consegue cuidar do corpo, não consegue cuidar da saúde, da alimentação, precisa relaxar, meditar, pensar na vida, refletir sobre aquilo que acontece com a gente, sobre o nosso mundo interior. Mas como a gente vai fazer isso nesse estresse constante que a vida traz pra gente? Então, esse é o problema que o spa vai resolver. Percebem aí? Então, o spa é uma coisa boa. Vamos pensar assim em polaridades, o que é bom e o que não é. Vamos pensar que o que não é bom é o problema e o que é bom é o ideal, certo? Então, o ideal é que as pessoas consigam relaxar, consigam refletir sobre a vida, consigam se alimentar bem, fazer exercício físico, descansar. Esse é o ideal. Mas, olha uma conjunção adversativa. A conjunção adversativa é exatamente o elemento que vai separar o problema, que é o estresse aí da vida cotidiana, a falta de tempo para tudo, e aquilo que é o ideal, que é você poder fazer essas coisas, descansar, refletir e tal, essa coisa toda. Então, quando a gente posiciona, né, essas duas assertivas, uma positiva e uma negativa, na introdução, a gente cria um problema. A partir daí, a gente pode trazer os pontos que são relevantes para a discussão. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar dentro de qualquer proposta de texto dissertativo é o problema. Ele já está lá, a banca já colocou. Alguns problemas são mais fáceis de identificar e outros são mais difíceis.
tá? Depende do certame, então depende da proposta da banca aí. Isso aí a gente não tem como garantir a vocês que vai ser fácil em tal certame, tá? Depende muito aí da proposta de cada banca e do edital. Agora, vamos aprender a identificar esse problema e vamos entender onde a gente posiciona o aspecto positivo, o aspecto negativo, para que a gente consiga conduzir o texto da melhor forma possível, de uma forma leve, fácil, objetiva e garantida de a gente acertar. Então, se a gente quiser errar usando essa lógica da argumentação, entendam, não é um esqueminha, não é um esqueleto. Vocês estão pegando aqui a lógica, tá? Então, a lógica, ela é algo que foi criado, né, ou identificado lá por um filósofo chamado Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo. O mesmo filósofo que desenvolveu a lógica que a gente estuda hoje. Então, não é um esqueminha, é um processo lógico. A gente identifica a lógica daquilo ali, sacou qual é o problema e a gente parte para o desenvolvimento dele, tá bom? Então, preste atenção nessa proposta, eu vou lê-la aqui para vocês e vou colocar aqui no quadro, parem o quadro, ouçam aí com calma, leiam, para a gente ir identificando esses pontos, beleza? Vamos lá. Olha só, um meme circulou recentemente pelas redes sociais, principalmente entre jornalistas, com a seguinte mensagem em espanhol. E aí eu já vou ler aqui ela em português para vocês, tá? Se uma pessoa diz que está chovendo e outra diz que não está, o seu trabalho como jornalista não é dar voz a ambas, mas sim abrir a janela e ver se realmente está chovendo ou não. Então, de acordo com o seu entendimento sobre a prática do jornalismo, elabore argumentos que contemplem a questão proposta, tendo em vista a conduta dos profissionais da área e o correto exercício da profissão. Olha só, esse é um tema muito comum a Carlos Chagas. Por quê? Porque a Carlos Chagas é uma banca de cultura. Lembrem aí, o filósofo favorito da Carlos Chagas é o Bauman, né? Geralmente ele aparece aí, que é o grande filósofo da cultura. Geralmente ele aparece nas propostas da Fundação. Então, é importante, sempre a gente vai fazer uma prova de Fundação Carlos Chagas, estudar a cultura, porque são os pontos principais da lei de cultura que geralmente caem com mais facilidade, são esses pontos. Essa é uma proposta da César Rio, mas com a carinha muito da Carlos Chagas, tá? Então, olhem só, essa questão de opinião, de fatos, de informação, de verdade, é uma questão que a gente precisa estudar quando vai fazer uma prova da FCC. Então, bora olhar aqui para a proposta, qual é o problema. Vocês já identificaram? Vamos ver aqui, olha só. Se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não está, o trabalho do jornalista não é dar voz a ambas as pessoas, né? Porque se ele for dar voz a ambas, o que vai acontecer? Vai parecer que as duas estão certas, mas só uma está certa, né? Então ele precisa ver se realmente está chovendo ou não. Então, aqui é um texto motivador, certo? Mas agora vem o quê? Os comandos da proposta, que é o que a banca traz para o candidato resolver. De acordo com o seu entendimento sobre a prática do jornalismo, elabore argumentos que contemplem a questão proposta, que é essa aí da verdade no jornalismo, tendo em vista a conduta dos profissionais da área e o correto exercício da profissão. Olha só, fiquei em dúvida, Priscila, com relação ao que é o contraditório. A conduta dos profissionais da área. Por quê? Porque o outro, o correto exercício da profissão, já é o aspecto ideal, certo? Então, apareceu o aspecto ideal, o correto exercício da profissão. Então, qual é o aspecto contraditório que vai brigar com o ideal para a gente fazer a disputa, para a gente criar o problema? A conduta de certos profissionais, tá? A gente nunca pode generalizar, a gente não pode dizer a conduta dos profissionais de comunicação. Não, a gente pode dizer a conduta de certos profissionais, a conduta de alguns profissionais, a conduta que às vezes é adotada pelos profissionais da área do jornalismo, certo? Então, sempre relativizando, nunca usando a generalização. Aqui a gente já encontrou o problema, a gente já sabe o que a gente vai discutir. Próximo passo é o quê? Vamos fazer um organograma. Eu sempre peço para vocês fazerem, né? Quem faz algo comigo presencial sabe. Eu peço para fazer uma aranha. A aranha, ela é mnemônica. O que é mnemônico, né? Uma estrutura mnemônica é uma estrutura que você lembra, fácil de lembrar. Quando você faz um desenho, você está ali estudando, você faz um desenho, você ri, você brinca. E quando a gente brinca e quando a gente ri, a coisa funciona mais rápido, né? A gente aprende de forma mais leve e a gente memoriza. Então, crie uma aranhazinha aí, bem legal, bem engraçada. E vamos colocar nas patinhas da nossa aranha os pontos que nós vamos desenvolver dentro dessa proposta. Fechou? Bora ver como é que fica? Então, bora ver aqui a nossa aranha. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Ó? Na bolinha lá da aranha, vocês vão colocar o tema, a prática do jornalismo, certo?
E aí vamos embora. No aspecto negativo, que a gente vai chamar de contraditório, a gente vai falar da conduta dos profissionais, de alguns profissionais. E no aspecto positivo ou ideal, a gente vai falar sobre o correto exercício da profissão. Como é que a gente posiciona isso na introdução? Galera, lembra disso aqui, que isso é muito importante, tá? Num texto dissertativo, eu não sugiro que vocês comecem de uma outra forma. É possível, começar de outra forma, mas a pessoa tem que ter muitas habilidades com relação a várias formas de desenvolver uma argumentação. Então, como é que eu sugiro que vocês façam? Na forma padrão, tá? A forma que originou todas as outras formas. Qual é a forma padrão? Começa pelo aspecto positivo, ou seja, qual é o ideal? Qual é o correto no exercício da profissão? Comece por ele. Bota ponto, aí vem a conjunção adversativa, né? Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, no entanto, pode usar também por outro lado. Então, coloca aí um conector de adversidade, não de concessão, tá? De adversidade, que foram esses aí que eu citei. Coloca um conector de adversidade e, na sequência, vai colocar o aspecto contraditório, que é o aspecto negativo. Beleza? Então, qual é o posicionamento correto? A gente vai usar o quê? 5 linhas para a introdução. Passou de 5 linhas e estourou. Estourou a introdução. Vamos concentrar nas 5, certo? Menos de 5 é insuficiente, mais de 5 é excesso. Por quê? Porque na introdução a gente só deve expor o problema. Mas a gente deve expor o problema na totalidade. Então, tem que ter informação suficiente sobre o aspecto positivo e informação suficiente sobre o aspecto negativo. A gente não pode trapacear em nenhum dos dois, tá? Então, o ideal é 2 linhas e meia para um, 2 linhas e meia para outro. 2 pontos na introdução, matamos uma introdução perfeitinha do jeito que a Carlos Chagas gosta. Aí a gente vai agora para o aspecto positivo, alguns pontos que a gente pode abordar no D1, tá? Então o aspecto positivo vai ser desenvolvido no D1 e o aspecto negativo vai ser desenvolvido no D2. O D1 vai ter entre 8 e 10 linhas, o D2 vai ter entre 8 e 10 linhas. Introdução 5 linhas, conclusão 5 linhas. Na conclusão a gente também não gasta linha, a gente é objetivo. Na conclusão, a gente vai fazer uma frasezinha na entrada dela, com uma conjunção conclusiva, né? Um portanto, um por fim, um enfim, ou uma conjunção explicativa, com isso, diante disso, por isso. Também a gente pode começar uma conclusão assim. Depois de colocar essa conjunção, a gente vai colocar uma frasezinha que a gente chama de frasezinha de passagem, que é uma conclusiva, que vai retomar os pontos de um modo geral ou vai retomar o aspecto negativo, que está no D2 já. Retoma ali, bota um ponto, curtinha, é só para avisar que está finalizando e agora sim a gente vai lançar as soluções para o problema. Aí bota ponto e vai. É preciso, é necessário, é coerente, é urgente, e aí ó, já são as soluções para o aspecto negativo. Lembrem, a solução nunca é o aspecto positivo, tá? O aspecto positivo, ele é o ideal. A solução é uma forma de corrigir o aspecto contraditório, que é o aspecto negativo. Fechou? Vamos lá, então, para a gente não confundir ideal aí com solução, tá? Vamos ver aqui uma proposta para vocês desenvolverem nesse tema. Então, aspecto positivo, correto exercício da profissão. Vocês podem trabalhar, como é correto, né? Que o jornalista desenvolva a profissão dele. Descrevendo os fatos com clareza e objetividade, ou seja, se centrando nos fatos e não na interpretação deles. Sendo imparcial na hora de criar a notícia. O que é ser imparcial, né? É não tomar partido de nenhum dos dois lados, né? Não intencionar a notícia, não tentar conduzir o leitor a pensar de determinada forma. Manter a ética independente das circunstâncias e do clamor social. Isso é muito difícil dentro da profissão do jornalismo, porque conta, né? Tanto o editorial, o jornalista ele é um funcionário de uma empresa. Então a visão que aparece ali na TV, nos meios aí offline de reprodução da notícia, são informações que, digamos assim, estão ligadas à linha editorial do dono do jornal. Então é muito complicado que o jornalista tenha autonomia, né, para se manter fora tanto dessa linha editorial quanto do clamor da sociedade. Às vezes o jornalista está ali cobrindo um fato e as pessoas estão de uma forma tão emocional, né, envolvidas com aquela situação, e muitas vezes as pessoas estão do lado errado da situação e o jornalista não sabe, ele entra ali no momento e ele é conduzido às vezes pelo calor da discussão. Então é importante que o jornalista se mantenha, né, fora da emoção da cena no momento em que ele expõe o que aconteceu. Isso aí é o exercício correto da profissão. Já o aspecto negativo, o contraditório, diz respeito a quê? Vamos dar uma olhadinha.
Quando o jornalista edita ou descontextualiza os fatos. Por quê? Porque quando a gente edita uma notícia, ou seja, a gente corta umas partes ali que são menos interessantes e vão gerar menos polêmica, quando a gente faz esse corte, a gente tendencia a interpretação. Então é possível que as pessoas já vão contra, digamos, pega uma cena ali de um policial, vamos pensar assim, um policial que está agredindo uma pessoa na rua, numa abordagem, ele está sendo agressivo, violento ali com a pessoa. Então, quando ele recorta, né, o jornalista recorta ali aquela cena e coloca só a agressão, automaticamente a sociedade civil vai contra a ação daquele policial. Mas muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu para que aquela ação fosse necessária. E aí esse recorte intencional faz com que as pessoas assistam aquela matéria, né? Inclusive eles colocam uma chamada bem, digamos assim, direcionada para essa falta cometida aí pela polícia, e aí as pessoas vão em cima da matéria para assistir, e muitas vezes aquilo ali foi só uma forma de reagir a algo que já tinha vindo dali da pessoa, né, que tinha cometido o delito. Então, esse tipo de procedimento é comum para ganhar mídia, né, nas matérias televisivas, principalmente. Então, é importante que o jornalista não haja dessa maneira, porque ele está passando uma informação inverídica para a sociedade. Tem também a questão de influenciar interpretações por meio de recortes tendenciosos. Isso acontece muito em cenários políticos, né? Então, o jornalista corta uma fala aqui, né? Faz um recorte ali, e a interpretação daquela fala muda porque é mudado o contexto. Isso também é muito comum nas matérias. E muitas vezes o leitor, né, o telespectador, ele vai ficar contra aquela figura que fez aquele pronunciamento específico ali, sem saber o contexto em que aquela fala estava inserida, né? Então, é também uma questão que precisa ser revista com relação ao jornalismo. E por fim, a ideia, que também é negativa, do jornalismo fazer o papel de formador de opinião. Jornal não é lugar de formar opinião, não é lugar de pensar, não é lugar de refletir. Isso é uma questão que a Carlos Chagas pega o tempo todo. O jornal, ele é um veículo de informação, então a informação factual, especialmente. Não é a de informação intelectual que vai formar a opinião, que vai fazer a pessoa refletir. É a informação factual, é o caso que aconteceu ali. Esse deveria ser o papel do jornalismo, mas no Brasil a gente vê que, não só no Brasil, né? No Brasil e no mundo, em muitos cantos do mundo, aí, muitos países, a gente vê que o jornalismo ele atua para formar opinião, já por uma questão mesmo política das editorias de jornais. Então, esse aspecto é muito problemático, cai muito nas provas. Por qual motivo? Porque as pessoas não procuram se informar fora daquele veículo de comunicação e aí acabam se tornando parte daquilo que a Fundação Carlos Chagas chama com frequência nas provas dela de grande massa. Então, o que é a grande massa, de acordo com os filósofos da cultura e com a Fundação Carlos Chagas? A grande massa é aquele pessoal que se informa, que tem como fonte de informação intelectual, né, a televisão e os meios de comunicação offline, ou seja, os jornais e as revistas. Tá? Então, isso aí também é uma coisa que cai com certa frequência pela Carlos Chagas, porque é o viés que a banca desenvolve. Beleza? Então, para a gente finalizar, bora ver aqui quais são possíveis soluções para esse problema. Vamos subir aqui o desenvolvimento de um lá para cima, as ideias positivas que são ideais, para a gente não confundir elas com a solução, tá? E vamos ver aqui possíveis soluções diante desses pontos que a gente colocou aqui como problemáticos, tá? Olha só, uma solução possível: sempre mostrar ao menos dois lados da questão. Isso aí demanda do jornalista um pouco de pesquisa sobre o caso. Então ele vai ali e pesquisa, principalmente quando for um caso polêmico. Ele dá uma pesquisada ali no caso e apresenta dois lados da questão, tá? Assim ele se torna imparcial. Outro ponto: dar foco à verdade, tá? Independente do ganho que a omissão da verdade possa garantir para ele, né? Possa gerar. Então, muitas vezes a verdade ser omitida vai beneficiar o jornal ou o editorial ali, mas é importante que o jornalismo dê essa, como é que eu posso dizer assim, esse foco à verdade, para que ele ganhe credibilidade com a população, né? Ele não fale só do que favorece a linha do editorial, mas que ele fale o que realmente está acontecendo, né? Isso é importante.
E por fim, agir com decoro e respeito na transmissão da informação, porque olhem, as empresas que hoje vão para frente, que vão ser cada vez mais requisitadas socialmente, são aquelas cuja ética é clara. As pessoas querem ética na exposição das notícias, as pessoas querem ética nas empresas com as quais elas trabalham. Então, se não houver ética na reprodução da notícia, vai chegar um momento em que a sociedade vai desacreditar daquele veículo de comunicação e de informação. E com a descrença da sociedade é óbvio que a audiência vai cair. E a tendência é que a ética prevaleça, porque as pessoas estão cada vez mais cansadas, né, desse jogo de manipulação, desse poder que a mídia se tornou, né, o quarto poder já há algum tempo aí, porque é um veículo que consegue trabalhar com a verdade por meio de imagens, e quando você expõe uma imagem junto com uma informação, aquela imagem se torna real. Esse é um outro tema que também cai muito pela Fundação Carlos Chagas, a questão de como a imagem associada a uma informação dá credibilidade à informação. Beleza? Fechamos aqui a discussãozinha desse tema. Então, eu desejo para vocês uma ótima resolução aí, que vocês façam um ótimo tema. E quem quiser fazer esse tema e ser acompanhado por mim, tá? Nos acompanhamentos online que eu faço para concurso, é só entrar em contato comigo e a gente pode fechar uma orientação online para você. A gente costuma fazer essas orientações online com os nossos alunos até a prova. Então, todo mês tem cerca de 4 ou 6 temas, dependendo do pacote que o candidato contrate, e a gente vai andando assim no fluxo até a prova de vocês. Fechou?